Podcast Toca Caparaó, um projeto patrocinado pela Secult e pela Funcultura. Edital número 33/2019. Oi, gente, tudo jóia com vocês? Luana Souza aqui falando. E a gente está começando mais um episódio do podcast Toca Caparaó. E hoje eu vou convidar o meu amigo Giandro Gomes para poder estar explicando um pouquinho mais. A gente vai bater um papo bem legal, falando desde a ideia inicial do nosso projeto até hoje, com os imprevistos que a gente teve por conta da pandemia. E a gente vai estar explicando aí, contando tudo desde o início para vocês. Além do Giandro, também vai estar o nosso amigo Todd Macedo, ajudando a gente a bater um papo bem bacana aqui. Lembrando que o nosso projeto passou por algumas alterações, né? A gente teve que modificar algumas coisas na gravação, mas a equipe toda vai participar, a equipe original mesmo do projeto, e a gente não vai perder a essência, a gente vai manter o pique aí, vamos continuar o nosso papo bem bacana no nosso podcast Toca Caparaó. É muito bom estar mais uma vez, né? Reunido com essa galera, gente boa demais. Aqui é o Todd, então vamos lá, toca o barco. Olá para todos, meu nome é Giandro Gomes, eu faço parte da equipe técnica do projeto podcast Toca Caparaó e eu vim aqui hoje para poder falar um pouco da origem, né, do projeto, como que ele foi concebido e fazer um paralelo com a realidade que a gente está vivendo hoje. O projeto está na sua reta final, apesar que a gente está no 5º episódio ainda, mas a gente vai fazer uma força-tarefa aqui para poder finalizar no tempo que a gente tem que finalizar. Mas o projeto ele foi concebido numa época, que foi em 2019, que a gente nem imaginava que ia ter esse problema todo com pandemia, que impedia a gente de fazer muita coisa e que ia virar a nossa vida pelo avesso, né? Então, na época a gente começou a discutir as pautas, né, dos episódios e falar assim, o que a gente vai falar, quais as dificuldades, né, que os músicos passam. A gente começou a analisar e fazer a própria equipe, né, na equipe, né, a maioria eram músicos, né, que tocavam em barzinhos e eles mesmos começaram a relatar sobre essas dificuldades. Só que quando veio a pandemia, essas dificuldades elas passaram a não existir mais porque os músicos passaram a ficar em casa, não puderam mais tocar nos bares. Então, as dificuldades que a gente via, que a gente estava pretendendo criticar, na verdade foi substituída pela pandemia. A pandemia foi uma coisa tão trágica, eu acho que na vida de todo mundo, principalmente na vida do artista, que eu acho assim, é muito pertinente a gente estar discutindo isso e colocando em pauta dos nossos episódios, porque agora, principalmente agora, a gente está vivendo um momento de retorno, né, de flexibilização. A própria Luana, né, Lu, você já está voltando a tocar. Esse retorno dos artistas, como que vai ser? Será que vai ter uma terceira onda? Então, é justamente isso que eu estou querendo discutir nesse episódio, né? Que se abra um diálogo sobre esse retorno dos artistas, né? O que a pandemia causou, né? No psicológico, em tudo, né? Então, Giandro, eu tinha até comentado antes que a gente está passando por algumas modificações, né, na gravação do projeto, mas é justamente por causa dos shows estarem voltando, entendeu, pessoal? Infelizmente, assim, vão ter alguns episódios que eu não vou poder estar participando, mas a equipe vai dar continuidade, a gente vai precisar, porque talvez a gravação vai cair num dia em que eu vou estar em algum outro lugar, em alguma outra cidade, fazendo algum show, então eu não vou poder estar participando. Então, Luana, a gente não pode esquecer que o projeto ele acabou sofrendo 2 modificações, né? Antes da pandemia, em 2019, a gente não fazia ideia, né? Então a gente acaba se reunindo, né, para fazer as gravações todos juntos, né? E acabando que a gente ficou impedido, né? Até nesse ponto a pandemia atrapalhou, né? Porque a gente também teve muita dificuldade de se reunir com os outros artistas para fazer entrevistas e tudo mais, né? Até da nossa equipe está se reunindo,
né? Algumas vezes a gente se reuniu, mas aquela coisa assim, bem restrita, então isso acabou dificultando muito, muito, muito. Eu achei, né? A nossa gravação, né? E isso acabou atrapalhando de certa forma, né? Mas eu acho que, como bom artista, né, que sabe o gingado da vida, sabe o gingado para estar tocando barco na cultura, né? A gente teve que fazer acontecer de outra forma, né? Eu acho que o Giandro sempre trouxe isso pra gente também, né? Essa força de estar driblando algumas dificuldades, né? Porque a gente também no interior a gente passa muita dificuldade de estar conseguindo fundos para fazer os eventos culturais, tudo mais. Então, eu acho que isso já essa questão, né, de estar vivendo essa dificuldade ajudou muito a gente a estar encontrando meios para a gente estar alcançando o objetivo real. E seria até interessante, né? Depois se a gente mantivesse aí, eu tô até gostando desse negócio de podcast. Eu estou amando as gravações do podcast. Então, quem sabe aí lá na frente eu posso até manter um projeto meu, com os meus amigos aqui de toda a região, sobre música mesmo, porque eu tô gostando, acho que é um papo legal. Eu acho muito importante os artistas trocarem ideias, né? Trocarem experiências, vamos dizer assim, no ramo da música. Eu acho que não só no ramo da música, os outros artistas também que trabalham com teatro, com seja lá qualquer coisa voltado para arte. É interessante, né? A partir do momento que estão compartilhando experiências, é muito legal, talvez até ideias, né? Talvez a pessoa tenha uma ideia que eu não tive, ou eu tenho uma ideia que a pessoa não teve, a gente pode compartilhar, porque tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Então, eu achei muito bacana essa experiência que eu tô tendo com a gravação do podcast do Toca Caparaó, e eu acho que de repente eu devo ter trazer isso aí para mim depois, para minha carreira mesmo. Luana, você falou aí das dificuldades e tudo mais, mas conta um pouco aí como tá a questão para vocês estarem voltando, tudo mais. A música está começando a voltar em alguns locais, né? A gente está podendo voltar a tocar, fazer alguns shows pequenos, ainda não foi liberado eventos grandes, né? Mas a gente tem voltado. Mas o que eu tenho observado também é que tá uma insegurança muito grande, porque mesmo voltando, a gente voltou com horário reduzido. Alguns bares, restaurantes que eu toco muito, eu percebi que tá com horário reduzido. Então, antigamente, né, estava acostumado a estender na noite, aí não, agora tem lugar que é 10 horas da noite, tem lugar que é 11 horas da noite, tem que fechar o bar, então a música tem que parar antes. Então, a gente está tentando, assim, dar uma modificada em questão dos horários, tentar fazer o público chegar mais cedo, porque o povo acostumou a sair tarde. Mas, por enquanto, tá sendo bom, porque as pessoas estão loucas para sair, tá todo mundo querendo fazer um evento, curtir uma música, e não tá podendo. Só que eu tenho observado, já é a segunda vez, assim, começou a voltar um pouquinho, né, no final do ano, só que bloqueou tudo de novo, saíram, os municípios lançam decretos novos, por quê? Começa a entrar em bandeira vermelha novamente. Então, a gente tá voltando agora novamente, só que ainda tá uma coisa muito insegura, ainda tá instável, a gente continua com medo. Então a gente está aproveitando agora, enquanto tá rolando alguns showzinhos menores, para a gente poder correr atrás um pouco desse prejuízo aí que a pandemia causou. Então, Lu, eu acho que esse retorno, igual você falou, é muito previsível. Eu acho que ninguém tem certeza de nada. A gente não pode nem comemorar. E eu acho que vai demorar muito a gente voltar ao normal. Quer dizer, vai completar, eu acho que 2 anos, né? Que eu não sei o que é sair. Eu saí uma vez, e a vez que eu saí, eu peguei Covid. Nossa Senhora! Isso é que eu chamo de azar, viu? Passou um tempão sem sair, no dia que saiu, pegou o raio do Covid. Meu Deus do céu, tinha que ser você, né, Giandro? Meu pai. E eu depois não saí mais. Saí assim, festa, né?
Porque tinha flexibilizado no início do ano, aquela coisa, e acabei me arrependendo amargamente. Mas eu acho que muita coisa vai mudar na nossa vida, como cidadão, como artista, e eu acho que o normal, o antigo, não volta mais não. O medo sempre vai existir, de repente nas gerações, né, nas próximas gerações, de repente esse medo acaba, mas eu acho que nós que estamos vivendo, eu acho que vai ser meio complicado. Verdade, Geandro. A gente tenta assim, trazer um pouco de leveza, né, que a gente carrega no nosso dia a dia, mas isso também não quer dizer que a gente não tenha medo, né? Eu quero deixar bem claro para quem esteja nos escutando agora, né, para quem está nos escutando. E a gente carrega esse medo sim, de pegar a doença, de não saber o que vai acontecer, porque a gente sabe que isso é uma baita de uma roleta russa, né? A gente sabe de pessoas que pegam e que ficam bem, que não dão sintomas, e a gente sabe de pessoas que estão muito bem fisicamente e que não voltam mais, né? Então, mas a gente não pode perder a alegria de viver, né? Saber que cada dia a gente pode realizar algo novo, pode fazer, tocar o projeto novamente para frente, né? Fazer mais um episódio, né? Ir para o nosso trabalho, encontrar com os amigos no trabalho, né? Ou se a gente não está ainda trabalhando, ir de encontro a algumas pessoas no futuro, né? Isso hoje, né? A gente tem que celebrar essa alegria hoje, né? Eu acho que é por isso que a gente, de certa forma, carrega, né, em alguns episódios isso. E ao contrário do que você pensa, não é balde de água fria, é um balde de realidade, né? Trazer a gente para essa sintonia, né? Da realidade que a gente está vivendo, né? Para não se iludir nessa questão de que a gente está vivendo algo banal nem nada, mas sim uma dura realidade, triste realidade, e que eu concordo plenamente com você, que a gente vai passar por isso e depois vai continuar com medo, né? E eu acredito também que as futuras gerações, né, vão carregar um pouco desse medo ainda na vivência deles, né? Eu tenho observado, ouvido, né, os outros episódios, e eu vejo assim o bom humor de vocês, que eu acho muito legal nesse momento de tantos problemas, né? E de repente eu venho aqui para poder falar de uma coisa assim tão... parece com um balde de água fria no programa, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, é uma coisa que a gente tem que discutir. O projeto ele não foi feito para poder discutir sobre uma pandemia, mas nós estamos numa pandemia. Essa pandemia ela influenciou até o nosso projeto, né? Eu não estaria aqui falando isso, tá entendendo? Se não fosse por causa da pandemia, né? Então, assim, muita coisa teve que ser adaptada no podcast. E eu acho que são tantos produtos que estão sendo produzidos, produtos culturais que estão sendo produzidos e lançados na internet, que fica até difícil da gente conseguir público. Eu observo a quantidade de pessoas que acessam o podcast, são poucas, só que eu não acho que isso é um projeto que não vai ter futuro. Isso é um registro. No próprio projeto fala, quando a gente colocou isso, é um registro de uma época. A gente está vivendo um momento histórico. Então, daqui a 10 anos, o que a gente está produzindo agora, isso vai ficar com registro. A gente está relatando, eu acho que por isso que é importante a gente relatar o que a gente pensa, o que a gente sente, as dificuldades, tanto de quem consome música como de quem produz música. Então a gente tem que deixar isso registrado para as gerações futuras, né? Que espero que isso não aconteça com os nossos filhos, com os nossos netos, que eles não tenham que passar por isso, porque é muito difícil
Mas a gente tem que ter força, a gente tem que continuar. Eu acho que aqui no Estado, a Secretaria de Estado de Cultura, ela foi assim, exemplar. Logo quando foi decretada a pandemia, ela já lançou um edital emergencial, e depois veio a Lei Aldir Blanc, e assim, foi um meio tumultuado, mas eles conseguiram dar conta daquilo. No final de 2020, conseguiram prorrogar o prazo, conseguiram premiar vários artistas. Nós, artistas aqui do interior, eu sempre critiquei, porque tudo são os artistas da Grande Vitória, sempre são os artistas dos grandes centros, né, que tem mais oportunidade, mas depois da pandemia eu fui ver que esses artistas da grande cidade, esses artistas que fazem faculdade de arte, eles vivem disso, entendeu? Aqui no interior, o que eu posso, o artista que eu posso dar como comparação a esses artistas da grande cidade são os músicos que tocam barzinho, como você, Luano, como o Cristiano Costa, como as outras pessoas que vieram aqui no podcast da entrevista. Então, assim, eles viviam da música, exclusivamente da música. E assim são esses artistas dos grandes centros. Eles é a profissão deles. Não é porque eles fazem, porque eles querem só aplauso, que eles querem só reconhecimento. Eles fazem aquilo porque eles precisam pagar as contas. Então, quando veio a pandemia, que a Secult, né, logo começou a se preocupar com esses artistas que estavam parados. Eu lembro que na época eu fiquei 50 dias em casa, que eu emendei minhas férias com os dias de folga que eu tinha, e eu fiquei 50 dias sem sair de casa. E eu lembro que tinha uma apresentação de música erudita, né, no Facebook da Secult. Aquilo era o melhor momento do dia para mim. Eu acordava, eu poderia estar dormindo até tarde, mas eu acordava, eu acho que era 8 horas, eu acordava mais cedo para poder assistir, ir tomando café e assistindo. E todos aqueles artistas, né, dentro de casa, mostrando praticamente a rotina deles. É verdade, Giandro. Você falou uma coisa muito importante que eu concordo muito, sobre as coisas não voltarem a ser totalmente como eram antes, né? Eu acho que a nossa vida depois da pandemia, ela vai ficar com algumas sequelas aí. Com certeza vai mudar muita coisa, vai ter coisa que a gente não vai conseguir voltar ao normal, ao nosso antigo normal, né? Agora a gente está tendo que vivenciar um novo normal, a gente vai ter que inventar um novo normal, a gente já está inventando. E realmente esses artistas aí, todo mundo que já estudou música, que vivia da música, da arte, não só música, né? Vamos colocar arte em geral aí. Tiveram pessoas que estudaram artes cênicas, né? Viviam de teatro, de gravações, talvez de documentários, de tudo. A pessoa vivia de arte. E eu vou falar sério para vocês. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus da música tá voltando, porque as artes cênicas ainda não estão voltando, e pelo que eu conversei com alguns artistas já, eu acho que não tem previsão ainda, né? Começaram a sair alguns trabalhos, né? Mas não assim diretamente envolvendo o teatro, né? Parece que o teatro ainda está muito restrito, né? Infelizmente. E essa classe ainda está sofrendo muito, porque teatro, né, nessa questão de fazer espetáculo todo final de semana, são nos grandes centros, né? E eles ainda sofrem muito com relação a não poderem estar trabalhando com aquilo que eles se formaram, com aquilo que eles cresceram fazendo, né? Tanto aqueles que vinham desde criança, mas como aqueles que cresceram profissionalmente, né? É muito difícil. Eu mesmo já citei em algum dos episódios passados aí do nosso podcast que eu também vivia da música, eu estava vivendo somente da música. Então, a gente está tendo que se readaptar. A gente teve que conseguir outro emprego, a gente teve que conseguir uma nova profissão, como os outros artistas também, que a gente chegou a entrevistar nos outros episódios. E a música,
a música ela sempre está presente em tudo que a gente faz, inclusive nos nossos projetos, né? A gente já participou de muitos outros projetos aí, o Pé na Estrada mesmo, a gente sempre levava um violão, a gente sentava, tocava, chegava em algum bar, tinha música ao vivo, a gente chegava, dava palhinha no show do cantor, entrevistava os cantores. Então a música ela tá sempre presente no meio da gente, assim. Outro projeto também muito importante, voltado para a música, que a gente já foi realizado também, que foi o Estúdio Demo. A gente criou um estúdiozinho de gravação, nós gravamos as músicas dos artistas na época em Muniz Freire, né? Músicas autorais dos artistas da nossa região. Foi uma coisa assim sensacional. A gente incentivou, conseguimos incentivar muitos artistas, né, a levar sua arte à frente. E conseguimos também uma divulgação muito boa para eles. Em questão, imagina você, e tem gente que não tinha condições de gravar, a gente então conseguiu chegar, fazer contato com esses artistas e gravar essas músicas, essas composições deles para a gente poder passar para frente, divulgar. Eu me lembrei aqui agora também do filme, né? Do filme longa-metragem que foi produzido em Muniz Freire, o La Serena, que foi um pontapé muito importante. Foi um momento na minha carreira muito importante, porque eu estava no início de tudo, né? Estava começando aí, estava muito novinha ainda. Teve uma música autoral, inclusive a letra da música foi escrita por você, né, Giandro? E eu criei a melodia, foi uma composição assim em parceria entre nós dois, e foi a música tema do filme. Então foi muito bacana a gente ter, né, uma música nossa num filme produzido na nossa cidade. Para mim foi muito importante. Acho que não só para mim, né, essa importância toda, não só para mim, mas também para todo mundo que participou, todo o elenco no geral. Para você também, né, Giandro, você foi o autor aí do filme. E o mais interessante é que a gente, com esses projetos, a gente consegue dar oportunidade para todo mundo que trabalha com a arte. Então, o pessoal mesmo que trabalhou, né, os atores, as atrizes, eu também tive uma participaçãozinha, foi bem curtinha, mas fiquei mais com a parte da musicalidade aí do filme. Mas foi muito bacana, todo mundo gostou muito. Até hoje as pessoas comentam, né? Na época a gente foi entrevistado, até a TV Gazeta veio, entrevistou a gente, saímos em alguns jornais regionais. Então isso contribuiu muito para o nosso currículo cultural. Eu tenho um carinho imenso por todas as matérias, por todas as coisas que eu tenho salvas aqui em casa. Eu tenho uma pastinha com várias entrevistas, reportagens que eu participei, né, no decorrer da minha carreira aí, desde o início. Por mais simples que seja, contribui para o nosso currículo cultural, e isso é uma oportunidade muito boa. O La Serena ele foi um divisor de águas, né? E aquela música, Luana, eu acho que foi assim, a inspiração para o filme inteiro. De repente eu até nem tenha desistido de fazer esse filme, porque teve uma parte ali na metade, não sei se você lembra, que foi muito difícil, tinha que se deslocar todo dia de Muniz Freire para aquela fazenda, mas você fez aquilo com tanto carinho, e a música eu adorei, porque eu não entendo nada de música, escrevi uma poesia, né? Você musicalizou, né? Deu música, deu voz, né? Aquela poesia. E eu falei assim, não, eu não posso deixar na mão tanto a Luana quanto a Ercília, que estava junto também, Dara, o Marco Aurélio, tinha um monte de gente envolvida e querendo que desse certo o projeto, mas eu posso dizer que a música ali me deu assim, ânimo, né, de continuar. E a nossa história, né, a gente tem que sempre relembrar, foi no mesmo ano, né, você lançou o seu primeiro CD, que foi feito praticamente de forma até artesanal, vamos dizer, e ficou muito bacana. Daquele CD depois você regravou uma música que ganhou o Festival de Música, e Muniz Freire já teve muita coisa bacana relacionada à música. Você mesmo falou do projeto, desses projetos antigos, né, que foram patrocinados pela Secult também, e eu acho, igual o Muniz Freire, temos a Lira Muniz Freirense, que está despontando também, despertando, né,
para mandar enviar projetos, né, para a Secult, e está conseguindo recurso por mérito deles mesmos, e eu acho isso muito importante. Eu acho que, assim, aqui no estado, ainda mais nós no interior, a única forma da gente de conseguirmos recurso é através da Secult. Então, por isso que eu sempre, às vezes, falo, nossa, você é tão repetitivo, você só fala em projeto de Secult, mas tem que falar. Os artistas precisam conhecer esses editais, precisam aprender a fazer projeto, entendeu? Colocar a ideia no papel, porque tem gente que tem ideias muito boas, mas às vezes não sabe passar para o papel, não sabe expressar aquela ideia. Então, assim, a gente já fez um trabalho dessa forma, de estar conscientizando essas pessoas, mas eu acho que precisa de mais. A Secult, por si só, não dá conta de fazer um trabalho, que eu acho que esse trabalho tem que ser feito pelo município. A Secult está lá em Vitória, ela tem que se deslocar, às vezes, para um lugar distante, e não consegue, às vezes. Às vezes eu já vi a Secult marcando reunião, por exemplo, em Guaçuí, né, que aí convida os municípios vizinhos, não dá quase ninguém. Às vezes dá aquelas pessoas que você vê que já manda projetos, né? Não são aquelas pessoas, por exemplo, igual pessoas que trabalham com cultura populares, que fazem parte, né, de grupos de culturas populares. Essas pessoas precisam de um representante capaz, que tenha capacidade de mandar um projeto, de organizar a documentação. É isso aí, Geandro. Até porque também, né, as pessoas das culturas populares, né, muitas delas estão envolvidas em trabalhos das comunidades delas, né, naquele cantinho, né, que eles moram lá no sítio, na fazenda, tudo mais, né? Então acho que fica muito difícil, né, para elas também irem nas reuniões como o da Secult, né? Não estou dizendo que é impossível, sim, elas podem ir, sim, mas aí elas têm que deixar o trabalho delas, né? E é o ganha-pão delas também, né? Dessas pessoas, né? E é a simplicidade delas, né? Na simplicidade delas, expressar da forma necessária é muito diferente, né? Então eu concordo plenamente com você, Giandro. Seria necessário um empenho, né? Para ter uma pessoa auxiliando nesse ponto aí. Então, assim, igual agora, eu acabei de ser selecionado no projeto, que eu fiz um projeto junto com a Folia de Reis de Amorim, aliás, de São Simão, e eu fiz esse projeto, e o projeto visa comprar instrumentos musicais para eles, fazer um vídeo, né, de apresentação e indumentárias. Só que também o projeto, o mestre, ele vai me acompanhar tanto desde o início, como que vai ser aplicado o recurso, ele vai aprender a importância de você ter cuidado com dinheiro, que isso é dinheiro público que a gente está usando para poder fazer esses projetos, então tem que ter muito cuidado, a forma como você usa, a forma como você divulga o projeto, os detalhes. Não é difícil executar um projeto, mas tem as regras, né, que não é nem regra para poder dificultar nós artistas, são regras porque é dinheiro público e tem que ter essas regras mesmo para poder ter transparência. Então, assim, esse projeto eu vou fazer junto com eles para poder ensinar a eles a como lidar com verba pública na hora de executar um projeto. Então, eu acho que carece muito, né? As pessoas que vocês entrevistaram no podcast, eles precisam saber. Às vezes eles desistem. Poxa vida, porque às vezes teve ano, Luando, você sabe disso, que a nossa turma se reunia, a gente teve um ano que a gente mandou 20 projetos e foi selecionado em 6. Entendeu? A gente já acostumou a fazer projeto, mas as pessoas que não têm costume, elas têm assim, aquele receio, eu vou mandar, é tudo carta marcada. Não é por aí, não é assim. Mas a pessoa ela tem que acreditar no projeto dela. Mandou a primeira vez, não passou, isso é normal. Anormal se eles passaram a primeira vez, que é a coisa mais difícil do mundo, mas se não passou, vai lá na Secult, eles vão te falar
quais foram os pontos negativos, quais foram os pontos positivos, o que tem que ser melhorado. A Secult faz esse trabalho. A Secult ela ajuda o artista, mas o artista tem que procurar, o artista ele tem que ter persistência. Então, principalmente na música, agora que nessa nova realidade que a gente está fazendo tudo pela internet, eu creio que ainda vai ficar um tempo ainda nessa peleja, né? Porque eu particularmente não aguento mais ver live. Eu acho que a live veio para poder ajudar os artistas, mas agora os artistas eles estão fazendo de tudo para poder fugir. Eu acho que quando a pandemia acabar, artista nenhum vai querer fazer live. Só se eu estiver muito enganado. A live, ela vai continuar. A live se tornou uma realidade no mundo, mas ela vai ser usada para o comércio. Assim que eu imagino. Hoje em dia, com a flexibilização, eu vejo tantas lojas, tem empresas sendo criadas só para poder produzir lives para essas empresas, para esses microempresários, microempreendedores. Então, é um novo nicho que nasceu com a pandemia. Então, isso não vai morrer. A produção de lives, o comércio eletrônico, né? O e-commerce é uma coisa que se fortaleceu muito e tende a só se fortalecer ainda mais depois da pandemia. Mas a arte não. A arte é um exemplo também, o teatro. O teatro teve muita rejeição, eu acho que até hoje, né? Eu tenho uma amiga que ela é atriz, mas ela conseguiu, através de contação de histórias, né, usar o talento dela como atriz, né, em contação de histórias, em audiobooks, que ela fez um trabalho para mim também, né, nesse sentido. O músico também, ele pode estar usando a internet. Tem certos segmentos artísticos que é impossível você vivenciar através da internet. Eu acho que é muito complicado, principalmente o teatro, eu acho que é muito difícil. A música, sim, nós estamos acostumados a assistir videoclipes desde a década de 80, quando foi criada a MTV, shows, né, que a gente assiste na internet, já teve DVD. Só que quando a gente fala de música ao vivo, o próprio nome já diz, música de barzinho. Você está no barzinho, você quer ouvir uma música. Você bebe uma cervejinha, você quer ouvir aquela música lá da sua adolescência. Agora, o meu sonho em todos esses projetos sempre foi fazer o Giandro cantar uma música, mas nunca na vida dele que ele quis cantar uma música comigo, né? Será que hoje ele poderia me dar essa honra? O que você acha, Giandro? O que você acha aí de você cantar uma musiquinha pra gente, pro pessoal do podcast ouvir aí você cantando todo o seu talento? Ah, você vai sonhando, vai sonhando. Mas é que você esqueceu, em 2012 a gente estava em Guaçuí, era um dia de folga do projeto do Pé na Estrada, e a gente tirou o dia para tomar uma cervejinha, e eu lembro que eu cantei, filmei vocês, eu tenho isso em vídeo, gravado. Se quiser eu publico, tá? Pelo amor de Deus, Giandro, não publica esse trem não, rapaz. Eu lembro desse trem aí, tá? Gente sentado lá no vovozinho, de boa, tranquilão. Rapaz, que saudade, viu? Saudade da Micalateia. Brincadeira, gente. Mas, ó, foi muito bom, rapaz. Mas não publica esse negócio não, que nós vamos passar muita vergonha. Eita, desafinação, rapaz. A gente cantou, mas enfim, eu acho que os projetos que a gente faz, tudo, a nossa região aqui do Caparaó, ela por ter uma cultura muito enraizada na cultura dos tropeiros, cultura caipira. Você vai na casa das pessoas da zona rural, todo mundo tem um violão, tem uma sanfona, e todo mundo sabe tocar. Mas enfim, aqui na região do Caparaó, essa musicalidade é muito forte. Até esse estilo, né, caipira, igual aqui em Municeira, nós temos a moda de viola, o Fest Viola, né, do Tetelo, que até deu entrevista em um episódio anterior. Então eu acho que a música é bem presente nas nossas vidas. E todos os projetos, né, que a gente faz, mesmo que não seja desse segmento da música, ele sempre inspira, né? Por exemplo, esse do podcast foi quando eu sentei com a Laura, que ela me pediu uma ajuda para poder, ela falou, sabe, vamos fazer um projeto de podcast e tal. A gente foi discutindo qual o tema, né?
Mas por que a gente fala sobre a música? Então, assim, tem muito a ver com a segunda temporada do Pé na Estrada, daquela websérie que a gente fez, né? Que a gente saiu viajando nos 11 municípios, entrevistando os cantores de cada município. E só assim que a gente não tinha muito tempo, porque foi um microprojeto, vamos dizer dessa forma, e a gente não tinha muito recurso para poder ficar no município muito tempo e fazer uma entrevista longa, né? Fazer uma pesquisa mais demorada, né? Então, assim, esse lado de demonstrar essa dificuldade que os artistas passam, né? Eu acho que não foi muito abordado nessa websérie. Então, eu falei assim, Laura, por que a gente não coloca isso? Que aí a gente vai ter mais tempo, o podcast é uma coisa que é um bate-papo, eu acho que tem mais condições de a gente chamar as pessoas, que a gente pode fazer até à distância, né? Fica mais fácil. E daí surgiu. Então, assim, a Laura ficou muito, quando a gente mandou esse projeto, que a gente convidou o pessoal aí para poder fazer parte, todo mundo muito, assim, animado. Mas aí o que acontece? A Laura, esse ano é o último ano de faculdade dela, que ela está se formando como psicóloga. Então ela ficou desempregada, ela tinha mais 2 projetos da Secult para executar e acabou que atrasou tudo. Eu acho que não é só ela que passou por isso, muitos outros artistas que foram, que estão, né, executando projetos da Secult, estão passando por esse aperto. Mas a gente segue em frente. A gente tem que, igual você falou, a gente arrumou outro emprego e tem que tocar a vida. Agora, uma coisa que eu tenho medo desse retorno é que os artistas fiquem muito tempo longe da sua produção artística, trabalhando em outro setor econômico, e acabam depois não querendo voltar mais, com medo, né, de voltar a se dedicar e não ter, e acontecer tudo de novo. Tipo eu, né? Tipo eu. Porque eu também não tô querendo muito voltar pra música, não. Né? Eu tô vendo aí se eu vou, se eu não vou, né? Pensando bem, né? Aqui em Muniz Freire estão pensando em montar uma banda de baile, né? Uma banda, né? Para fazer umas farras aí de carnaval, de festas, de cidade, essas coisas assim, mas eu não sei se eu vou, né, porque são tantas dificuldades, né, e a pandemia vem mostrar mais dificuldade, e a gente acaba ficando com o pé atrás com relação a tudo isso, né, e eu fico pensando, será que vale mesmo a pena tá voltando, né, eu que já tô lá com meus 40 anos, mentira, 42, né? Mas eu fico pensando nessas coisas, né? Será que para mim vai estar valendo a pena de estar voltando para a estrada, né? Correr os riscos que eu corria na época de estar pegando vários quilômetros de estrada, o primeiro a chegar, o último a sair, né? Porque banda é assim. Então, minha cara é isso aí, né? Então isso, eu acho que o governo, né, os políticos, eles têm que criar meios, né, de conscientização dos artistas para que isso não ocorra, para que quando a gente voltar ao normal, esses artistas possam voltar também com garra, com mais ânimo ainda, e não desanimados. Eu acho assim que é muito perigoso isso. É uma possibilidade, né? Com certeza. Eu, por exemplo, que trabalho com música também, tô insegura, né? A gente tá ficando com muito medo de as coisas voltarem, mas a nossa área fechar de novo. É o que tem acontecido já desde o início da pandemia, né? Passamos muito tempo. Nós que trabalhamos com evento fomos os primeiros a parar e até hoje a gente não voltou totalmente. As lojas voltaram a funcionar. Só que, por exemplo, eu que toco muito em bar, restaurante, tenho notado uma coisa, eles estão proibindo a música ao vivo, estão permitindo a abertura dos bares. Então, quando a gente passa, às vezes em frente, tá lotado do mesmo jeito, o movimento tá constante dos bares. Só que a gente não tá podendo fazer a música ao vivo.
Então, assim, a gente fica um pouco até indignado, né? Não vou mentir, não, que eu fico um pouco indignada, fico muito chateada, porque não é a música que vai causar a transmissão da Covid-19, né? Então, se os bares estão abrindo, se as pessoas estão podendo frequentar os locais, por que a gente não pode fazer uma musiquinha ao vivo? Verdade viu? Mas eu acho que quem está soltando essas liminares, de estar restringindo o trabalho dos músicos, não está analisando a questão por inteiro, né? Porque não são os músicos que irão fazer os bares lotarem, né? Porque tem bar que está lotando sem música, né? E está dando muita aglomeração, e está dando confusão, né? E não são os músicos que fazem isso. Não é uma música ao vivo que vai fazer isso, né? Mas as pessoas não veem isso, acham que são os músicos os culpados, talvez, né? Eu não sei o porquê que acontece isso, né? Aí a classe do teatro também acaba não voltando, né? Eu também não entendo porquê. Como se o teatro fosse transmitir tudo também, né? E não acontece assim, né? Pode aglomerar numa fila de banco, mas não pode aglomerar com o músico. Aliás, pode aglomerar no barzinho sem o músico, mas com o músico não. Então, eu não digo assim também, não vamos generalizar. Eu sei que hoje em dia, por exemplo, se fosse fazer uma festa grande, uma festa de exposição, uma casa de show, né, que é fechada, que muitas pessoas lá dentro, eu sei que é um risco muito grande. Só que igual, um restaurante, às vezes tem um restaurante que tem uma área muito grande, aberta, voz e violão, você senta, faz uma musiquinha, dá pra fazer tranquilo. Só que a maioria dos lugares estão proibindo a música, mas não está proibindo de fechar os bares. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar. Então, assim, acho que valeria a pena o esforço. Se cada um fizesse a sua parte, né, a gente não precisaria parar de vez agora, novamente. Não, mas é isso mesmo, Luana, porque tem que abrir um diálogo sobre o que está acontecendo, porque é uma nova realidade, igual a gente falou, tem que ser discutidas novas políticas culturais, igual tá para criar a lei Paulo Gustavo, tá para poder a lei Aldir Blanc ser uma lei contínua, né, que não acabe quando acabar a pandemia, ela vai continuar a ajudar os artistas. Na minha opinião, os artistas eles tinham que ter um auxílio por mês. Eu acho que tem que ter os artistas, principalmente as pessoas que vivem exclusivamente de arte, entendeu? Pessoas de comunidades tradicionais, a galera do circo, do teatro, porque antes já era marginalizado. Eu sou de uma época que se você falasse para os pais que ia fazer uma faculdade de teatro, ele te chamava de vagabundo. Se falasse que ia ser ator ou cantor, ele te chamava de vagabundo. Você poderia até ser um cantor, mas primeiro você tinha que se formar na faculdade padrão, né, que todo mundo fazia, um direito, uma medicina, enfim. Então, assim, eu acho que tem que dar esse respaldo para o artista, para ele ter, para ele conseguir dormir de noite, entendeu? Ou então ele ficar acordado, mas sem se preocupar que no dia seguinte ele tem que pagar uma conta. Então ele tem que ter essa segurança financeira. Eu acho que o artista tem que ter isso, porque nós dependemos da arte, né? Todo mundo falou e ainda fala que nessa pandemia o que salvou muitas pessoas foram os artistas, né? E é muito triste, né? Você vê igual toda essa mobilização que fizeram em torno da morte do Paulo Gustavo, que é um ator, vamos dizer, que ele é até um ator assim, que surgiu recentemente em comparação a outros atores, só que era um ator que estava praticamente dentro da nossa casa todos os dias, né? Se você liga o canal, o Multishow, por exemplo, e estava lá. Você vai ao cinema, é das maiores bilheterias os filmes que ele fazia.
Então, assim, não tem como você não colocar essa pessoa, esse artista, como um representante dessa tragédia que a gente está vivendo. Né? Quantos artistas, Tarcísio Meira morreu um dia desses, Paulo José também. Então, tudo, uns por causa de Covid, outros não, vai saber, mas assim, tantas perdas que a gente tem, mas... Então, assim, eu penso dessa forma, o artista ele tem que ter mais auxílio, ele tem que ter mais apoio do governo. Outra coisa, eu achei muito interessante um dia desse, eu estava no Instagram, aí eu vi uma pessoa, ele é um munistreirense, ele fez artes cênicas, uma pessoa muito corajosa, que é o Rafael Teixeira. Ele saiu de Municeiro para poder fazer artes cênicas em Vitória. E ele está desenvolvendo, eu acho que ele tem até um podcast, eu acho que é Parede Sem Reboco, depois a gente deixa até nos comentários aí para todo mundo acessar, que é muito bacana o podcast dele. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que o artista, né, atualmente, ele depende de curtidas, ele depende que as pessoas assistam ao vídeo, que se inscreva no canal do YouTube dele, entendeu? Que valorize o artista dessa forma na internet. Exatamente, eu concordo plenamente, concordo muito, muito mesmo. Hoje em dia uma curtida, de repente o que você compartilha você compartilha um videozinho de um amigo que canta, ou seja lá, qualquer arte que ele faça, né? A partir do momento que você está curtindo, está compartilhando, está se inscrevendo, está contribuindo demais, está dando força para a gente continuar, para a gente ter essa resistência, né? Então, a gente realmente conta com isso. E ainda mais nesse tempo de pandemia, é o que está salvando a rede social, para a gente não deixar a peteca cair, vamos usar essa expressão. Hoje em dia, por exemplo, surgiram muitos artistas aí virtualmente, né? Através do TikTok, tiveram muitas músicas que o pessoal lançou num aplicativo de vídeo. E aquela famosa música chiclete, né? Que realmente todo lugar que você vai, tá todo mundo ouvindo, todo mundo tá curtindo, todo mundo conhece. Até as crianças hoje em dia já sabem fazer as coreografias, conhecem os refrões das músicas. Então, rede social hoje em dia tem sido o suporte maior que a gente está tendo nesse momento de pandemia. Aí eu pensei assim, gente, o aplauso que o artista... que o aplauso não existe mais aplauso, não existe mais plateia, pelo menos por enquanto. Então, até que tudo isso acabe, o aplauso que o artista quer é justamente isso. É uma curtida, é um comentário, é um elogio. Isso está dando força para o artista. É a mesma coisa como se ele estivesse escutando um aplauso no final da sua apresentação. Então, assim, às vezes a gente vê uma apresentação, às vezes, por exemplo, um cantor que não entende nada de audiovisual, às vezes contrata uma empresa que não é tão boa e a qualidade do vídeo, do próprio áudio também fica ruim na internet. Aí as pessoas olham, nossa, que trabalho ruim, mas não é por aí, a gente tá se adaptando. Então, acho que não é hora da gente ficar criticando, da gente ficar colocando defeito no trabalho dos outros. A gente está se adaptando, simplesmente isso é normal. Não, com certeza. Até porque todo mundo que está disposto aí a criticar o trabalho das pessoas tem que levar em consideração que nem todo mundo tem condições financeiras de pagar talvez uma equipe aí famosa, uma equipe que tem uma reputação mais elevada, né? Geralmente essas pessoas cobram mais caro, mas o artista ele precisa divulgar o seu trabalho e nem sempre ele tem condições financeiras de bancar essa divulgação de forma correta para mostrar o talento real que ele tem. Então nem sempre é isso que você falou. Às vezes não, a pessoa acha que está fazendo um mau trabalho, mas na verdade é só um trabalho mal produzido. Então, acho que não cabe a ninguém ficar criticando, ficar colocando defeito, ainda mais agora. Nem depois, né? Realmente isso é uma coisa antiética, uma coisa não tem, talvez, vale mais você chegar e dar uma dica, por que não oferece uma ajuda? Por que é mais importante criticar? Eu, particularmente, eu fico chateado quando eu vejo muitas críticas a alguns músicos que não tiveram estudos, a músicos que não tiveram acesso a instrumentos bons,
Há músicos que não tiveram acesso a professores nem nada, aprenderam na marra ali no peito, né? E que fazem o seu da forma deles e às vezes até de forma muito autêntica, né? Tem muitos artistas que a gente conhece que são muito autênticos, que fazem sem copiar ninguém, né? Fazem o seu, mas sempre tem uma crítica. Eu fico triste com relação a isso. E nesse ponto eu acabei lembrando do Cachorrão do Brega, né? É até estranho eu estar lembrando dele, puxando ele aqui, mas o cara é uma figuraça, né? E se a gente for pegar as músicas dele, não são tão bem produzidas, né? Ele canta pessimamente, a dicção dele, né? Mas ele canta afinadinho, mas a dicção dele diz assim, não é lá grandes coisas, né? Mas, mano, o cara tem não sei quantos milhões de visualizações. Por quê? Ele é autêntico. E às vezes cabe tanta crítica no cara e ele tá fazendo dele. Mas aí se o amigo só vai curtir depois que estourar. Aí vai falar que participei lá do cara, eu vi o cara, eu conheço o cara, não sei o que, né? Quando eu morei lá no Pará, eu via pessoas dizendo assim, um artista famoso, né, passou aqui na minha terra, não sei o que, blá blá blá. Tá, e aí, foi no show? Não, foi no show, não sei o que, tava lá participando, curtindo, não sei. Isso sim tá dando um certo apoio. Não é famoso, né, não tinha tanta coisa, né, para oferecer, o artista não tinha tanta coisa para oferecer, mas os caras estavam lá apoiando, né, mas eram desconhecidos. Mas e os amigos, como ficam, né? E às vezes a gente tem tantos artistas perto da gente, e eu não digo só de música não, né? Teatro, né, no desenho, na pintura, né? São muitas coisas, né? Circo, tudo mais, que às vezes estão perto da gente e às vezes a gente não nem olha, né, para a pessoa. Às vezes posta um vídeo, né? Os amigos não estão nem aí, né? Aquela, né? Às vezes no chá de bebê todo mundo curte, mas quando o amigo está começando a empreender, seja na música, seja na arte, tudo mais, ninguém tá nem aí, né? Não vai lá para ajudar o cara, né? É uma situação muito complexa essa dos artistas, né? Eu acho que talvez seja uma questão de ego também, né? A pessoa que não está ajudando tem um pouquinho de inveja, tudo mais, acaba criticando por questão de inveja. É muito triste essa situação, né? Eu tenho divulgado bastante os episódios do Toca Caparaó, porque, como eu disse aí nos outros episódios, né, eu não toco só na região do Caparaó, eu toco muito na região aí, eu pego Itaperuna, Bom Jesus, Natividade, é uma região interior do Rio de Janeiro. Eu tenho ido bastante, algumas cidades também pertencentes a Minas, eu tenho feito bastante, e eu acho muito bacana essa conexão, né? Eu tenho vários amigos cantores também desse outro lado e tá sendo bacana, a gente tá trocando experiência, né? O podcast tá proporcionando isso pra gente. Tanto eles escutam e falam assim, poxa, Lu, é verdade, isso aconteceu comigo. Nossa, fora isso aconteceu mais isso, aquilo outro. Então eu tô achando bem bacana, eu tenho divulgado bastante. O pessoal tem achado um projeto incrível, que realmente está sendo um projeto incrível, né? Com todos os imprevistos que a gente teve e que a gente tem. A gente está conseguindo dar conta, a gente está conseguindo gravar e agora a gente vai fazer esse mutirão para poder correr com esses outros episódios que estão faltando aí. E eu vejo que não só eu, mas também todo o pessoal da equipe, né? Toda a equipe do podcast do Toca Caparaó tem se esforçado bastante aí, mesmo com todos os imprevistos que a gente já teve ou tem. O pessoal tem divulgado bastante.
E na nossa região tem dado uma repercussão boa, né? As pessoas comentam, falam, elogiam, falam, poxa, que bacana essa iniciativa de vocês, porque realmente é um prazer imenso a gente estar participando desses projetos da Secult. Bom, e eu digo que não é nem só um prazer participar dos projetos da Secult, né? O governo que vem tanto incentivando a gente a continuar, né? Mas é muito prazeroso estar nos projetos do Giandro, né? Não porque estou aqui na sua presença, Giandro, mas é porque seus projetos vêm sempre trazer à tona, né? Coisas para engrandecer, né? Não é porque está falando de dificuldade que a gente não vai pensar que vai engrandecer, né? Que vai fazer crescer. Sim, faz crescer, porque na dificuldade que a gente acaba crescendo, né? A gente vê as adversidades e vê as oportunidades que estão aparecendo. São sempre na dificuldade que isso vai acontecer, né? E seus projetos, né, trazem muita coisa disso à tona, né? Eu lembro no Pé na Estrada, né, a dificuldade, né, que um grupo de dança estava tendo, e a gente foi lá mostrar, né, essa situação lá em Dores do Rio Preto, né, se eu não me engano, Cruz de Pedra. Eu acho que foi naqueles cantos lá, não me lembro muito bem, que a memória já está começando a falhar, começando a ficar velho, rapaz. Mas a situação é essa, entendeu? Então, é muito bom estar trabalhando com pessoas assim, né? Tanto o governo que dá incentivo para a gente, como o Giandro que faz a gente ver oportunidades e joga para o crescimento, né? E eu acho que a pandemia veio para essa questão também, né? Mostrar para a gente muitas dificuldades que a gente tinha, né? Que a gente já enfrentava, né? E que de repente a gente não queria enxergar. Muitos das cidades não veem o músico como profissão, vê como divertimento, porque se fosse visto como profissão, já teria voltado, né? Eu, como sempre, gosto de pegar exemplo da Itália. Na Itália já voltou, tem muitos shows acontecendo, e shows grandes, né? Artistas nacionais já estão tocando, né? Estão fazendo os shows deles. Todo mundo sentado? Sim, todo mundo sentado, né? Tem aglomeração? Não, todo mundo sentado, cada um no seu quadrado, né? E está acontecendo. Só que qual é a diferença? O PIB da Itália, 16% é música. Então eles entendem a música como profissão. O brasileiro ainda tem que mudar a forma de ver, né? Porque tem as pessoas dizer assim, o joio tem, mas tem o trigo também. Tem as pessoas sérias no meio artístico, né? E o que falta ainda carece muito, né? Eu acho que precisa trabalhar no brasileiro, precisa trabalhar no capixaba, precisa trabalhar no caparaó, né? É essa questão. O artista é trabalhador. O artista de rua, né? Igual tem em Iguaçuí, vem o Festival Nacional de Teatro e tem teatro de rua. Os caras são trabalhadores. O cara que está lá no barzinho é trabalhador, porque ele está dando sangue, está dando suor ali para fazer a diversão dos outros. Eu acho que está faltando criar essa consciência. E eu acho que o podcast também vem de encontro nessa questão. Mas é isso aí, pessoal. Giandro, obrigada por você ter vindo aqui participar com a gente desse episódio, explicando um pouquinho, né, sobre esse projeto desde o início, né, como que ele tinha sido planejado ser feito, depois de todos esses imprevistos aí, como que a gente está tendo que se virar aqui. Mas muito obrigada pela sua participação. Tá bom, gente? Infelizmente a gente vai terminando aqui mais um episódio do podcast Toca Caparaó. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. E logo, logo a gente vai estar lançando mais um episódio, tá bom? Beijão pra vocês. Então é isso aí, eu agradeço a oportunidade de estar falando.
Peço desculpas, né, porque parece que eu estou me sentindo uma sombra negra em cima desse podcast que é tão divertido, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que falar o que tem que ser, o que precisa ser dito, né? E discutir, porque nós temos um problema e temos que resolver. Mas vai dar tudo certo e esse podcast espero que continue com esse alto astral, com esse bom humor. Então é isso aí. Um abração a todos. Tchau, obrigado!